Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, seguindo o nosso estudo espírita e agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Espero que você já tenha feito o seu estudo do Evangelho prévio, as suas orações. E vamos lá falar um pouquinho sobre a aula 25 da fixação mental. Qual que é a melhor definição que nós temos? A definição que está na apostila é maravilhosa. É aquela criatura, ser humano, né, encarnado ou desencarnado, que não vê mais nada a não ser aquilo que ele acredita que é. Você conhece alguém assim? Já passou por isso? Conhece alguém que já vivenciou isso? Se você já está trabalhando na doutrina, já atendeu alguém encarnado ou desencarnado que mantém uma fixação sobre um estado, né? O que nós temos por entendimento disso? Primeiro, que não importa, mais uma vez eu falo, se você está encarnado ou desencarnado. Lembra, o corpo é apenas o nosso mecanismo, é um dos mecanismos de evolução, né? Nosso corpo físico. Então, a gente tem que entender que isso atinge tanto encarnado quanto desencarnado, né? Não é uma coisa que a gente possa dizer, poxa, é só uma situação, é só um cenário que é para uma determinada pessoa. Não. É uma ideia, nós podemos falar que é um monodeísmo, é uma ideia única e centrada em que um ser humano, uma criatura, tá? Um espírito, vamos falar espírito, bom, em que ele fixa uma obsessão, uma ideia e aquilo e acabou. Você já deve ter conversado, você já deve ter visto e você já deve ter tido ideias assim, em que é muito difícil você quebrar essa linha de raciocínio. Espiritualmente falando, quando a gente traz aqui a nossa visão da doutrina, né, eu pego um exemplo, quando eu estava estudando para montar essa aula. Quando você pega, eu vou te dar dois exemplos práticos, né? Quando você pega a doutrina e pega um livro espírita, você vai ver aqueles livros, não romances, né? Mas aquele livro que contam as passagens das pessoas aqui na Terra, que acontece alguma coisa, sempre ela vai trazer uma sensação de arrependimento. Eu poderia em vida ter feito isso, ter feito aquilo. E o segundo é uma relação de obsessão, e que depois nós vamos chamar lá na frente, até o apóstolo Paulo nos diz, né, para esquecer o que fica para trás, a relação do perdão, né? E aí eu trago uma primeira observação de trazer à luz do que é o perdão. Se você for buscar uma definição, você vai ter milhares. Mas eu gostei de uma que eu li do Nelson Mandela uma vez, que o perdão é o direito que eu tenho de me vingar de você e abro mão. É uma renúncia. Que é diferente de esquecer, que é um pouco mais difícil, né? Às vezes o cara me ofende e eu não quero me vingar, vamos dizer assim. Então eu exercito o perdão. Mas talvez eu arraste isso por algum tempo. E essa fixação de arrastar essas ideias, elas começam a se cristalizar dentro de nós. Então, eu não vejo outra coisa, eu não sinto outra coisa. É aquele momento em que a gente traz exatamente sobre essas obsessões de falar, não, veja bem, obsediado não é obsessão de um para o outro, de A para B, de encarnado para desencarnado, como a gente já estudou. Obsessão é que eu tenho uma ideia fixa sobre aquilo e eu tenho que realizar aquilo. E o segundo ponto que eu quero levantar, uma dessas minhas leituras, eu lembro que uma mãe, ela vendeu os filhos, numa época aí, há 200, 300 anos, tal, e ela depois se arrepende, ela vendeu os filhos para serem escravos, etc. Mas depois ela se arrepende, ela fica perambulando, vagando, né, na estrada em que ela vendeu os filhos, né, isso ocorreu num determinado local, e ela se martirizou tanto por isso, ela arrastou isso depois da morte dela por 97 anos, 87 melhor. E os filhos, logo que desencarnaram, foram obsediar a mãe, e quando a mãe desencarnou, eles foram tão bons assim que eles perdoaram a mãe, mas ela não se perdoou. Então ela se fixou durante isso em agarrar essas coisas. Ou seja, como a nossa apostila mesmo diz, ela acabou se cristalizando por isso. Ela foi corrigir o pensamento dela, ela foi ver que ela fez, ela sentiu isso lá depois de quase um século, né? Então esse é um problema de algumas pessoas, que talvez aqui em vida, vamos falar um pouquinho,
de que nunca aceitam estar erradas em nada. Elas conhecem tudo sobre tudo de todos, né? E se você vai tentar desconstruir um conhecimento dela, até com educação, com gentileza, mostrando fatos, mostrando argumentos, sei lá, se você é adepto à ciência, com metodologia científica, etc., elas não se despregam daquilo. E o que acontece? Quando ela morre, ou quando ela desencarna, ela leva isso junto. Não existe um disjuntor que vira a chave da maldade para a bondade quando a pessoa morre. Nós sabemos disso, que a gente leva todos os nossos valores para lá, né? O meu caráter, ele não vai mudar simplesmente porque eu morri, né, a toque de mágica. Antes assim fosse, né, mas a gente sabe que não é. E a mudança, ela começa a ocorrer, né, como a gente pode estudar na própria apostila, né, quando a pessoa começa, ela não usamos essa palavra, essa frase, mas é aquilo que a gente sempre fala da reforma íntima, né? E por que isso acontece, né? Porque se a gente não buscar essa melhora, né, se a gente não buscar esse preceito de evolução, todos esses valores dessa fixação mental em algo, alguém, em alguma situação que passei pela vida, ela vai arrastar comigo durante anos, décadas, às vezes séculos, e quem sabe não vê milênios, né? Então você imagina um cenário de alguém que teve uma situação em que a gente tenha colocado feito muito mal para alguém, depois haja um arrependimento, ou ao contrário, alguém nos fez muito mal. Não é incomum quando a gente está atendendo a gente faz o atendimento fraterno, né? Pessoas que vêm, as entidades que vêm para nós fazemos a assistência, elas vêm com uma fixação de vingança. Ainda bem que eu achei a pessoa, agora eu vou me vingar. Aí você tenta trazer uma narrativa, ele está vivendo 2 séculos atrás. Ele monta um cenário, onde você está? Eu estou numa casa que já não existe mais, eu estou numa situação, eu vejo carroças, a gente não vê carroça mais na rua. Então, logicamente, essa pessoa parou no tempo, ela se estagnou, né? E eu achei muito importante essa palavra que a gente traz dentro da apostila, que é essa tal da cristalização, né? Ela se mantém fóssil, né? Você não altera isso. E para alterar, é um sacrifício, às vezes, muito grande. E eu digo para você, talvez não há o que você falar, nem quem falar, para que a pessoa mude. Ela quer viver naquele momento de fixação. Insisto, você pode mostrar uma série de verdades para ela, ainda que sejam suas verdades, não seja uma verdade universal. Você pode pregar para ela sobre as palavras do Evangelho, de Deus, do perdão, né, etc. Mas ela entende que aquilo não é aquela verdade que ela precisa viver naquele momento. E isso é muito deletério, né, a longo prazo. Se a pessoa está encarnada, isso vai acarretar uma doença degenerativa. Nós sabemos disso, né? Haja vista você vê aí cânceres, né? O fundo do câncer é uma emoção muito forte e não tratada, né, em vida. E depois, quando ela desencarna, o que ela tem? Ela já consumiu o corpo, então aí você tem uma série de outras complicações no perispírito, etc., né? E ainda que isso acabe, ela vai passar pelas mesmas provações e sentimentos de dor, né? Por quê? Porque é muito... Einstein falava assim, né? Eu vou trazer um pouco dessa ciência. O Einstein nos dizia assim que é mais fácil você quebrar um núcleo atômico do que quebrar um preconceito ou um preceito já definido, né? Isso é porque, aí eu vou recorrer ao Salmo 39, né, principalmente nos versículos de 1 a 6, se você estudar, der uma lidinha, que é um salmo fantástico. Ele fala das nossas vaidades, né? É difícil engolir aquilo, é difícil para mim, para você, acredito que para muita gente, né? Não vou tirar aqui uma pessoa como Chico Xavier, irmã Dulce, esses já, Divaldo, esses já estão num patamar que a gente ainda está bastante longe, mas fazer esse treinamento, ele é difícil. E tirar essa fixação
quando a gente entende, a gente vai buscar que essas perturbações mentais, né, tanto na criatura desencarnada, né, quando ela vai fazer o quê? Ela tem que voltar para a Terra. Acabou, ela não tem, chega um momento de depuração lá no plano espiritual que ela tem que voltar e sentir novamente algumas situações, né, em que até na apostila fala, quando a gente junta a alma intimamente com as células corporais, é que ele vai sentir, ele vai voltar a ter sede, ele vai voltar a ter fome, ele vai voltar a ter dores físicas, ele vai trazer aqueles sentimentos, ele vai de angústia, de tristeza, de ódio, de raiva, de querer perseguir, e isso é complicado, porque às vezes para ele não querer se vingar de uma pessoa, ele tem que voltar num corpo com deformidades, né? Ele vai ser uma pessoa que, se ele estava fazendo mal, se ele é tendencioso a isso, ele vai ter que voltar num corpo talvez sem os braços, porque aquilo é a grande prova para que ele não exerça, não faça de novo errado, né? Ou ele fica aleijado a uma cadeira porque ele iria fazer o mal. Então essas provações, e até é importante que a gente já pega um gancho para outras aulas, né, que a gente entende que tudo na vida, né, no mundo espiritual não existe casualidade, existe sim uma relação de causa e efeito, né? Então talvez uma pessoa que esteja nessa situação hoje, ela é digna de compreensão, lembrando que aqui nós somos, vou usar aqui com muita cautela e parcimônia essa frase, mas eu achei ela fantástica, é um doente cuidando de outro doente. Então nesse momento eu só estou um pouquinho mais lúcido do que o meu irmão, então eu preciso colocar palavras de compreensões com ele, ainda que ele assim não entenda, né? Por essa questão de fixação mental, ela não é mudada com start, talvez um gatilho externo. A pessoa tem que despertar isso, é o despertar da própria consciência, né? Falar, poxa vida, eu fiz tanta... O que eu costumo dizer para já ir finalizando, quando eu tento ajudar alguém na doutrina, eu digo para essa pessoa, por essa entidade, ou encarnado, desencarnado, que eu digo para mim mesmo. Eu falo assim, tá bom, você está nesse estado de fixação, você quer isso porque quer teu direito, ninguém está tirando o teu direito e ninguém está zombando da sua dor. Você quer a vingança, por exemplo. Ok, e depois que você se vingar, e aí, o que acontece? Tá, e aí? Tua vida vai mudar, você vai ser uma pessoa boa, você vai ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom tudo? A pessoa ela não tem, então ela não tem essa resposta. Então eu chego para ela, então, o teu problema não é se vingar, porque se a sua vida fosse melhorar, se você destruísse essa fixação mental, depois você atingir o seu objetivo, ok, eu diria então vá lá e faça. Mas você mesmo está percebendo que o fato de fazer isso não vai mudar em nada a sua vida, vai tirar um pouquinho da sua dor. É como aquela pessoa que está com uma dor de cabeça e ela toma uma aspirina e momentaneamente a dor dela some, mas o problema é outro, né? Ela tá com uma sequela maior, então aquilo só veio mascarar uma dor momentânea. Portanto, amigos, eu não vejo outra saída a não ser a prática dos ensinamentos de Cristo, né? Ou de Cristo, ou você possa entender da doutrina como a caridade, né? Você praticar a caridade, buscar isso, buscar se melhorar, a caridade para si mesmo, a caridade com o outro, que eu acredito que esses são os preceitos para você entender como estudante do Evangelho, estudante da doutrina espírita, o que é uma fixação mental, como ela se cristaliza, como ela se dá e como nós podemos criar meios para terminar ou para romper com esse cenário que, digo, a longo prazo ele é deletério, tanto para a saúde do encarnado quanto para as possibilidades de evolução do desencarnado. Tá bom? Bom, eu fico por aqui, espero que Jesus abençoe, né? Espero que você tenha tido uma pequena compreensão depois que você lê, né, as duas folhas, as duas páginas da apostila, e que Jesus abençoe a todos, a nossa casa, o nosso dia, a nossa semana, e até um próximo encontro. Fiquem com Deus.